Então a pergunta, na verdade, as perguntas, porque são dois questionamentos. Existe alguém do tamanho de Deus no céu? Existe alguém que pode medir forças com Deus na terra? Então Deus domina nos céus e domina na terra. Versículo 7. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, ou seja, nos cultos, e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Deus deve ser adorado, reverenciado. Deus deve ser temido por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Ou seja, controla as ondas. Eu testemunhei isso. Quem conhece a minha história do mar? Quando eu achava que era o meu fim, eu clamei e fez-se um silêncio, uma calmaria, como se as ondas tivessem ouvidos. E eu só clamei porque eu aprendi que até o Jesus físico, em companhia dos seus discípulos no barco, deu ordem e acalmou a tempestade. Quando eu estava lá no Oceano Índico, no meio do oceano, contado já com os mortos, aliás, aqui no Brasil noticiou a minha morte, você deve saber disso. O jornal mais famoso do Brasil, na época, né, hoje nem tanto, noticiou a minha morte. Enquanto nos Estados Unidos, o New York Times e outros jornais glorificaram a Deus. Na Suíça também, na Alemanha, eu mesmo presenciei isso numa revista lá. Glorificaram a Deus pelo milagre na minha vida no Oceano Índico. Então, coloca lá, por favor. A pergunta é: qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Deus domina o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. Teus são os céus e tu é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Quer dizer, a ignorância humana em relação a Deus, né, é tão grande. E às vezes homens investidos de autoridade, conhecedores de muitos assuntos, desconhecem a grandeza de Deus, o poder da palavra de Deus.
Só quem busca Deus, só quem se submete a Deus, só quem reconhece a grandeza de Deus é que pode realmente ver as suas maravilhas. De repente você saiu de casa hoje pensativo. Isso ocorre conosco às vezes. Às vezes a gente se depara com uma parede intransponível, uma barreira tão grande. O adversário, ele é muito maior que nós. Na verdade, nós somos pequenos demais. Mas nós não estamos sozinhos. E nós não viemos aqui assistir a um show. Viemos ouvir o que Deus tinha para falar conosco. E Deus apresenta o grau de dificuldade de todos os seus adversários dominados por Ele. Nem mesmo o mar, a fúria do mar, tem poder contra Deus. Ele, com uma palavra, faz a onda quietar, o mar quietar. Versículo 11: Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor, falando dos montes, né? E o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Presta atenção aqui. Esse homem que descreve a grandeza, a onipotência de Deus, ele estava sendo afrontado. Muito afrontado. Você já foi afrontado alguma vez? Muitas vezes. Quem nunca foi? E às vezes nós comparamos nossas forças com as forças dos adversários, dos problemas, e nos sentimos pequenos, muito pequenos. Você nunca pode comparar. Não olhe para a sua capacidade, olhe para a grandeza e o poder do Altíssimo. Se você olhar para os seus recursos, você vai desejar sumir, desaparecer. Se você olhar para a grandeza de Deus, você vai ver que os seus adversários não são absolutamente nada. O salmista diz: tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Presta atenção no versículo 14, que interessante. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, ou precedem a Deus. Olha só, justiça e juízo. Quem sabe o que é base? Base. Qual é a parte mais importante desse prédio, você sabe? É a base. O fundamento, o alicerce. Trono não é uma cadeira, não. Não é uma cadeira grande. Trono
é um governo. Então, quando a Bíblia diz justiça e juízo são a base do seu trono, não se refere à cadeira onde o Senhor está sentado, não. O governo de Deus tem como base a justiça. Nós não podemos esperar muito da justiça dos homens. Quem concorda comigo? Por quê? Porque os homens são vaidosos, prepotentes, arrogantes, soberbos. Isso é da raça humana. Isso aí não escapa a ninguém, nem apóstolo, nem ninguém, nem pastor, nem padre. Mas Deus é perfeito. Eu li uma palavra ontem no meu canal, que o salmista fala: eu queria morar na igreja para contemplar a sua formosura. Quem acompanhou isso aí? Ele se referia à perfeição. Como é que alguém vai contemplar Deus? Você consegue ver Deus? Não. Então ele se referia exatamente à perfeição de Deus, a forma como Deus se manifesta a nós e nos responde. Então a base do governo de Deus, tá? E é o único governo que é eterno. É o único governo. O único governo que é eterno. Teve casos de reis e rainhas durarem muito tempo, quase um século, não é verdade? Mas morreram, né? Sim ou não? Praticamente você não ouve mais falar deles, né? Hein? Os reis também morrem? Morrem ou não? Os reis também estão sujeitos às mesmas paixões que nós? Todos somos a mesma coisa. Tem alguns que recomendam à família: quando eu morrer eu não quero ser enterrado, né? Teve um que falou comigo uma vez, meio que me provocando. Eu falei: a terra vai comer você e a mim. Uma discussão, ele falou, ele é rico, né? Quer dizer, era, agora está falido. E a gente estava numa televisão famosa aqui. Eu falei: a terra vai comer você. Ele falou: eu vou ser cremado. Eu falei: pior, você vai caber numa caixinha. Falei: pior ainda, eu pelo menos vou encher um caixão com esse tamanho aqui. Eu sou meio complicado às vezes, sabe? Esses dias me disseram que esse moço esteve aqui, né? É diretor de uma televisão. Você sabe, né? Então ele começou a falar umas coisas. Eu falei: meu filho, somos do mesmo tamanho. A terra vai te comer, vai me comer. Ele falou: a mim não, eu vou ser cremado. Eu falei: então... Eu falei: pelo menos eu com esse tamanho aqui, mais de 1,90 m, vou encher um caixão daqueles bem grandes. Aí depois de uns dias também pode voltar lá que não tem mais nada não, entendeu? Agora você, já que você vai ser cremado, se der um sopro na caixinha, você vai sair voando. Ninguém é nada, só o braço de Deus é forte e poderoso, igreja. Somente. Ninguém é nada. Quero ver da canetada lá no céu, carteirada.
Quero ver da carteirada, prende o fulano, solta o Beltrano, quero ver. Quero ver. Ninguém dá. Porque quem manda é o Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Quero ver. E aí, a base é a parte mais importante de um edifício. Quem sabe disso? De um projeto, de um plano, de uma obra. E a base do governo de Deus. Deus tem como base do seu governo a justiça. Não é a justiça terrena, não. O que a gente vê de injustiça na terra hoje, não é verdade? Essa é a justiça de Deus. E você sabe qual é a melhor notícia de todas? Você quer ver? Ó? Justiça e juízo são a base do teu governo, do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Ao mesmo tempo que Deus tem como base a justiça, tem algo extraordinário no coração de Deus, que é a misericórdia, que nos dá sempre uma oportunidade. E tem mais. A justiça, teoricamente, a justiça terrena, ela julga o mérito. Isso na teoria porque os homens falham. Tá? Mas a justiça de Deus, ela se manifesta de outra forma. Ela é base do governo de Deus, do trono de Deus, e ela se manifesta pela fé. Você lembra do Zaqueu? Quem lembra do Zaqueu? Está lá em Lucas. Acho que é Lucas 19, né? Zaqueu era um modelo de cristão, de crente? Era ladrão? Era. Só que ele era ladrão do colarinho branco. Não é daqueles da favela. Perdeu o Playboy? Não. Zaqueu era uma espécie de ladrão engomadinho, ó. Mas o dia que ele viu Jesus, ele endoidou. Ele falou, eu tenho que conhecer, eu tenho que ver esse homem de perto. E ele era muito baixinho. Ele era conhecido de todos. Quando o povo olhou uma árvore gigante, uma figueira, um sicômoro, uma figueira, né? Quem estava lá em cima da figueira? O mais famoso da cidade. Não estava apanhando figos, não. Ele queria ver Jesus. Ele passou por cima da vaidade, da soberba, da vergonha. E ele falou, eu tenho que ver Jesus. Esses dias eu interrompi um testemunho em Santa Amaro, você assistiu? A pessoa falou assim, vai lá contar meu testemunho, porque eu não vou não, eu tenho vergonha. Eu falei, aqui não vai contar não. Quem viu isso aí? É desse jeito mesmo. Porque Jesus disse, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. É? Você quer ver uma coisa? Zaqueu subiu na árvore, todo mundo olhando. Rapaz, o Zaqueu endoidou, é? E tinha gente torcendo para ele cair de lá. Porque ele roubava demais. Quando o sujeito rouba demais assim, tem uma boa parte da população que vê ele despencar, não é verdade? É complicado.
Mas Jesus, que é extraordinário, é maravilhoso, é misericordioso, e percebeu que Zaqueu tinha interesse nele. Você acha que Zaqueu estava buscando alguma cura, alguma bênção financeira? Zaqueu tinha pacote de dinheiro mofado. Ele queria ver Jesus. Deus quer que você prospere, que você tenha saúde. Aliás, se tem alguém que quer isso, é Deus. É só a gente ver o tanto de milagre, de maravilhas que Ele faz, de vidas restauradas, recuperadas. Aliás, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que Jesus quer que os que buscam bênçãos também se interessem por Ele. Quem entende o que eu estou falando? Eu não posso estar na casa do Senhor só por causa das bênçãos. Deus tem que significar algo grande na minha vida. Deus tem que ter importância. Aliás, Jesus questionou os discípulos em Mateus capítulo 16: quem diz o povo ser o filho do homem? Aí disserá: uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, eles ficavam conversando nas praças, nos lugares: esse aí deve ser o Elias que ressuscitou. A outra: não, esse é o João Batista, cortaram a cabeça dele esses dias, mas ele voltou. A outra falou: não, ele fala igual o Isaías, o Jeremias. Citaram homens importantes na história da humanidade, mas não deram a Jesus o devido valor. Você não pode comparar Jesus com profeta nenhum, com discípulo nenhum, com pastor nenhum, não. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, é o Filho de Deus. Amém? Então, Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus já tinha onisciência, ele sabia dos pensamentos? Sim. Mas ele queria ouvir da boca deles. E aí falaram: estão dizendo que o Senhor é o João Batista, que ressuscitou o Elias e tal e coisa. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse deu valor, não deu? Deu ou não deu? Deu valor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é diferente de todos, é maior que todos. E não pode ser tratado como os outros. Não. Eu não posso dar ao Senhor a mesma reverência que dou a presidente, a governador, a prefeita, a pastor, a apóstolo, não. Por isso que o Davi disse: o Senhor tem que ser temido, reverenciado, porque Ele é maior que todos, Ele está acima de todos. E Simão disse: o Senhor é o Cristo, ou seja, o Senhor é o Salvador. A palavra Cristo, Jesus era o nome dele, mas Cristo quer dizer Messias, Salvador, único Salvador. E aí Jesus ficou bem satisfeito. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Era o nome do Pedro, né? Depois que mudou para Pedro. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, você é bem-aventurado, mas isso aí não é mérito seu, não. Foi Deus que mostrou para você. Jesus deixou claro. Também
eu te digo que tu és Pedro, vírgula. Até agora o senhor não falou vírgula, mas aí eu sempre falo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela vírgula ali, ó, também eu te digo que tu és Pedro, vírgula. Aquela vírgula ali muda muita coisa na história do Evangelho. Por quê? Porque a religião afirma que a igreja foi edificada sobre Pedro, então afundou quando ele negou Jesus. E não é verdade, porque a pedra angular, a pedra fundamental, a base da igreja chama-se Jesus Cristo. A igreja não pode ser edificada em cima de um homem. Não, homem nenhum. Homem nenhum. A igreja está edificada sobre a pedra angular. Olha lá. Este Jesus é o quê? Este Jesus é o quê? Pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Esse Jesus, ó. Então, quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei, a pedra que Pedro acabara de confessar, Cristo Jesus. Qual é a importância que ele tem? Ou você é daqueles que barganham com Deus? Se o Senhor não me der isso, eu não venho mais na igreja, eu não oro. Olha quem vai perder. Você vai fazer uma falta para ele. Hein? Peraí, igreja. Eu vou negociar com Jesus. Eu vou barganhar, eu vou fazer chantagens. Se o senhor não fizer isso... Não é assim, igreja. Não é assim. Não é assim. Deus é Deus fazendo ou deixando de fazer. E ele queria saber o que as pessoas falavam. Ele sabia, na verdade. Queria ouvir dos discípulos o que o povo dizia acerca dele. Então o governo do Senhor está fundamentado em cima da justiça. Amém, igreja? E voltando lá no Zaqueu, ele era pequenininho, mas estava pesado, porque tinha pecado demais. Você já ouviu falar, fulano está pesado? Hein? Lá em Cisneiro costuma dizer pecado cabeludo. Mas ele demonstrou interesse em quem? Em Jesus. Jesus não vai te censurar porque você quer prosperar na vida. Você viu as pessoas testemunhando? Porque você quer ter saúde, quer ter uma família abençoada, quer ter qualidade de vida. Não, pelo contrário, foi ele que prometeu isso. Só que ele não vai aceitar se você colocar algo ou alguém acima dele na sua vida. Ele não vai admitir isso. Porque não pode, não é justo, se tudo vem dele. Amém? E aí, Satanás diz a você assim, você não
Você não vai conseguir nada, porque você é muito pecador, você errou demais. Aí a palavra diz em Romanos capítulo 5: justificados, pois, mediante a fé. É isso mesmo, filha? É Romanos? Justificados. Isso aí tem a ver com a justiça, tem, né? Só tem. Pois, mediante a fé. A base do trono de Deus, do governo de Deus é o quê? A justiça, igreja. Vou falar 3 vezes: a justiça, a justiça. A base do trono de Deus é o que, igreja? Mostra lá, rapaz, na Bíblia. Já pensou se caísse no Enem? A base do trono de Deus é o que? A justiça. E nós somos justificados pela Romanos capítulo 5. Você viu que o mérito passou longe, né? Hein? Não tem meritocracia na aquisição ou na conquista, ou nas conquistas diante de Deus. Não. Ninguém bate no peito: eu recebi porque... Esquece. Sua bênção vai ser do tamanho da sua fé. Seu milagre vai ser do tamanho da sua fé. Você pode ser o maior pecador da terra. Se você se interessar por Deus, por Jesus Cristo, se você manifestar a sua fé, você receberá o milagre de Deus. Nós somos justificados pela... Está lá, ó. Senão o Zaqueu estava quebrado, não estava, igreja? Hã? E a mulher que batia na porta do juiz: julga a minha causa. Lembra, a viúva? O juiz era pastor? Padre? A Bíblia chama de juiz iníquo. Que barbeiragem, hein, irmão? Jesus Cristo. Juiz iníquo. Iníquo é o quê? Cheio de iniquidades, pecados. Juiz estava pior do que o Zaqueu. O juiz estava carregado. E ele não... O Zaqueu correu para ver Jesus. O juiz não temia Deus e nem respeitava homem algum, olha lá. Mas a viúva batia. O que você quer, viúva? Julga a minha causa contra o meu adversário. Ó. Essa mulher nem advogado não levou, rapaz, em tempo de presa. E o juiz não aguentou não e julgou a causa dela. Aí tem um versículo ali que o Senhor fala assim: reparai no que diz esse juiz, ou considerai no que diz esse juiz iníquo. Versículo 7. Não fará Deus o que, igreja? A base do governo de Deus é o que, igreja? A base do trono de Deus é o que, igreja? Então põe lá. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Interrogação. Então a perseverança, a insistência, bater na porta, significa orar, buscar, não desistir,
faz com que Deus entregue aquilo que buscamos. Porque se um juiz iníquo, um juiz problemático, não temia a Deus, não respeitava homem algum. Será que ainda tem algum assim ainda? Não temia a Deus, não respeitava homem algum. Difícil, igual aquele lá, é difícil achar, hein? Mas não resistiu à perseverança daquela mulher, à persistência. Imagino Deus, né? Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Muitos de nós não estaríamos hoje aqui se não fosse a misericórdia de Deus. Não é verdade? Eu mesmo não estaria. Basicamente, é isto. Deus tem como fundamento, como estrutura do seu governo, a justiça. E essa justiça não vai se manifestar por mérito deste ou daquele. Não tem meritocracia. Você pode ver que a misericórdia vai na frente, está lá, ó. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto, ou precedem o Senhor. Então, a fé em Deus é que provoca a justiça de Deus, que forma o seu governo. Você já deve ter ficado enciumado assim, você está na igreja há 10, 15 anos ou mais, aí vê alguém chegar no mesmo dia e receber um milagre e você já persegue, ó. Aí você fala, não é possível, rapaz, chegou ontem, como diz o jogador lá, o Romário, né? Ô, peixe, chegou agora e quer sentar na janela?